Alô, alô, a sexta-feira chegou e com ela está chegando mais uma edição dos Donos da Bola para fechar a semana, abrir mais uma rodada do grande campeonato mineiro. E nesta sexta-feira a gente ainda conta tudo sobre o jogo de ontem. O Cruzeiro venceu o Mineiros, um joguinho ruim, nossa, deu até sono. O Cruzeiro jogou contra a baba do boi cansado. Olha, daqui a pouco nós vamos falar, sabe por quê? Presta atenção. Antes que dar show na Libertadores, é importante vencer. Se você jogar mal até o último jogo, mas vencer todos os jogos, você vai ser campeão. Então, não estou dizendo que isso tem que acobertar um péssimo futebol apresentado. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, você comentar o jogo de ontem é uma coisa. Você tentar preconizar, imaginar que através daquele futebol o Cruzeiro não atravessa a próxima semana, também não. Então tem que ter cautela. O mesmo vale para o Atlético. Calma, calma. Não estamos vivendo o fim do mundo e nem temos os piores times do Brasil. Aliás, ainda consigo ver um horizonte muito bacana para os nossos dois aqui. Sem essa de querer fazer média com o torcedor. Pelo que a gente está vendo jogar, pelo que tem ainda para melhorar, pelo que tem de jogador para chegar, para renovar. Então calma lá. Olha, o Atlético chegou, o Cruzeiro venceu, mas será que convenceu? Daqui a pouco a gente fala aqui com os nossos intrépidos comentaristas. O Atlético chegou pela manhã em Belo Horizonte, né? O América se preparando para o Clássico. Marcos Rocha, será que vai deixar o Galo, hein? Acho que não, mas tem gente dizendo que sim, que fica só até o meio do ano. Programa muito quente, então eu te convido a participar conosco até a 1 da tarde, até a 1 não, até as 2, mas também não é até as 2, 1h54. Já vamos emendar para falar do Cruzeiro. Então chegou pela manhã em Belo Horizonte, Gisele Ramos acordou bem cedo, esteve no aeroporto de Confins para recepcionar o time de Marcelo Oliveira. Roda aí. Boa tarde para você, Everton. Pois é, alívio também no desembarque do time do Cruzeiro, que trouxe lá da Venezuela sua primeira vitória na Copa Libertadores. Depois de 2 empates, a Raposa conseguiu vencer por 2-0 o Mineiros. Um resultado importante fora de casa, que garantiu a liderança do Grupo 3. Jogadores aliviados e bastante confiantes na classificação para as oitavas de final. Uma noite infeliz, um jogo que as coisas não deram certo, é importante pontuar. E isso nos levou à liderança do nosso grupo. Agora temos, nos 3 jogos que faltam para essa fase, 2 em casa. A gente tem boas chances de sair em primeiro e esperamos que aconteça isso. Agora dependemos de nós mesmos e hay que ganhar cada partido. Isso é importante quando ganha, é muito bom. A gente sabe que ainda tem muita coisa para poder rolar. Mas o importante foi os 3 pontos. Pois é, e o próximo jogo é no dia 8 de abril contra o próprio Mineiros no Mineirão. Mas antes, compromissos pelo Campeonato Mineiro. Domingo tem clássico contra o América e a Raposa entra em campo de olho na liderança da competição. É com você, Everton. Muito obrigado, Gisele. Boa tarde para você também. Cada dia melhor que eu falo, mais competente. Porque bonita é bobagem falar que a Gisele é bonita. Olha, o Marcelo disse, Brasil, ontem, que foi o pior jogo do Cruzeiro na temporada. Eu acho que foi o pior jogo do Cruzeiro, com o Marcelo comandando, foi o pior jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou, mas foi lastimável o futebol apresentado. Ou seja, se o Mineiro tivesse uma qualidade 16,7% a mais de qualidade, teria fatalmente pelo menos empatado. Sua margem de erro é de quanto? Minha margem de erro é que nem o do Datafolha, 50 para mais ou 50 para menos. Mas o Brasil, daqui a pouco tem 2 jogadores falando também o que acharam do jogo, mas antes eu queria ouvi-los sobre o que vocês viram do jogo e o que acharam também das declarações do grande Marcelo Oliveira. Primeiro você, Brasil, boa tarde. Grande abraço, Everton, forte abraço para os amigos. Hoje é dia de quê? Hoje é o dia da felicidade. Não era isso que eu tinha que ter falado. Não, sério, hoje é o dia da felicidade. Então, o que te faz feliz? Há muita coisa. Chegar, dar um beijo na Belinha, no Diogão, isso me faz muito feliz. Ou seja, sua família. Minha família, o trabalho. O que te deixa feliz, Dimara? Os meus filhos. A Fazenda, que a Dimara agora está... Eu disse uma coisa na Band News, eu estou com medo de repetir aqui. Não, mas não repete não. Se eu posso falar, depois eu falo aqui se puder. Repete não. Então vamos lá falar mas vamos falar de futebol. E daqui a pouco você vê se você pode falar isso não. Mas a questão é o seguinte, o Cruzeiro não apresentou um bom futebol, fato, a equipe é muito ruim, o Mineiros, não há dúvida, o Cruzeiro poderia ter feito um bom resultado, fez um ótimo resultado, mas um bom resultado que a gente gostaria, quando vira e fala uma excepção, era jogar bem. Isso o Cruzeiro não jogou, trouxe 3 pontos, uma vitória importantíssima, deu a liderança, mas
que sirva esse jogo de reflexão daquilo que está errado. Primeiro, o setor direito do Cruzeiro está muito mal, muito mal. O Mike não consegue jogar, não há uma cobertura, o Mineiro chegou o tempo inteiro nas costas dele, não houve a devida correção. Farias, nossa, na hora que você acha, ele agora vai tomar conta, vai segurar a onda, um horror. Degringolou, e acabou que degringolou também com o Henrique. Os dois não tiveram entrosamento. Um marcando o outro, não houve o setor esquerdo do Cruzeiro. No primeiro tempo, eu vi muita gente metendo pau no Arrascaeta, ele fez 2 lances muito legais, de muita qualidade, 2 lances, apareceu bem, então não dá para, não teve o mesmo rendimento. Por quê? O Alisson caiu na esquerda, não fez nada. Teve um ou outro lampejo no primeiro tempo e o Arrascaeta ficou sem alguém para jogar. O Alisson sumiu no jogo. O Mena também. Nossa, pior sabe? Eu acho que. Do Mena pior jogo do Mena. Tem que ter a ousadia nesse momento. O Mena tá mal, é Libertadores, mas parar, meu filho, vai pro pau, acontece alguma coisa. O Damião, pelo menos, lutou muito, eu achei legal, no sentido, viu, Everton, aquilo que a gente cobrava em outras situações, ele foi lá, tomou cartão, reclamou, falou pro juiz, é isso aqui, faltava isso ao Cruzeiro. Paulo André também. Então, esse tipo de postura de cobrança é legal, mas o Cruzeiro foi lamentável. Salvou o Marquinhos, a vontade em alguns momentos, e o Marcelo, na hora que ele mexeu, aí você fala, nossa, mexeu mal, acabou que o Charles corrigiu alguns problemas e aí o Cruzeiro recuperou força. Mas que sirva de observação. O time não correspondeu ou não ouviu o que o Marcelo pediu. É deficiência mesmo de alguns setores, é momento de alguns jogadores, porque é mais do que conjunto. Sabe o que acontece que eu entendo que é um grande erro e recorrente dos times brasileiros na Copa Libertadores? Aliás, a Copa Libertadores não. Em qualquer competição onde times brasileiros jogam contra adversários sul-americanos. E querer entrar na correria. A grande bobagem do time brasileiro é querer entrar na correria. Ou seja, para mim, o Leandro Damião deu uma declaração e ele tem muita razão quando ele disse que o Cruzeiro parece que confundiu o espírito de Libertadores. Acho que abusou demais desse espírito de Libertadores, entrou muito pilhado no jogo. Contra a baba do boi cansado, né, gente? Tem um cara que tá me xingando no Twitter aí, tá levantar o nome dele aí, que eu preciso mandar um beijo pra ele. Falando, por isso que a gente perdeu de 7-1, que vocês menosprezam. Gente, não é questão de desprezo ao adversário. É muito ruim. Eu fico, às vezes, pegando no pé do Brasil, quando o Brasil fala que o Cruzeiro vai golear e tal. Mas é uma brincadeira que eu faço com o Brasil. O time é horroroso, sabe? E bastava ao Cruzeiro tocar a bola. Uma bola no chão, toca a bola, pô. Para o jogo, pensa o jogo. Mas aquela correria o jogo inteiro. Entra na correria dos caras, os caras marcam, fecha espaço e marca mesmo. Tem jogo que você tem que ser veloz, mas não ter pressa. E aí, Edmara, tudo bem? Tudo bem. O Réveillon chegou, né, Edmara? Tô de branquinho. Sexta-feira, né? Vamos falar do jogo do Cruzeiro, ó. Do Cruzeiro, das declarações do Marcelo Oliveira e também do Leandro Damião. 30 segundos, Edmara. Muito obrigada. Para mim, eles definiram bem o que foi o jogo. O Marcelo tem essa visão de jogo. O bacana do Marcelo é que ele entende os problemas e o que acontece com o Cruzeiro. Na ausência do passe, na ausência da marcação. Eu acho que a gente não espera que o Cruzeiro seja brilhante, que a gente sabe que ainda é um momento de ajustes do time. Mas a gente não espera que o futebol seja tão ruim quanto você tem tecnicamente jogadores que, mesmo que o coletivo não esteja dando certo, individualmente eles podem fazer alguma coisa. E foi isso que a gente não viu do Cruzeiro. Quando a gente tira o Marquinhos dessa situação, é porque o Marquinhos ele não é nenhum craque, ele não é o brilho do time. E foi o único jogador que teve o espírito, a história. Na boca dos cornetas. Exatamente, de querer fazer alguma coisa diferente. E no caso do Leandro Damião, ele buscou o tempo inteiro. E aí é característica do jogador. É a briga dele por querer alguma coisa. E quando ele sai de campo e diz o seguinte, gente, o Cruzeiro tem que tocar a bola, nós jogamos na velocidade. Se a gente não puser essa bola no chão, ela não vai. A gente achou, o segundo tempo vai vir diferente, vai ter um ajuste nessa situação. E não foi o que aconteceu. Né? Aquela correção que se faz no segundo tempo no Cruzeiro, que é normal, ela não aconteceu diante de uma equipe que não exigiu nada do Cruzeiro. Porque a gente está falando aqui, o Fábio fez 2 defesas interessantes no primeiro tempo, mas você não via do adversário em nenhum momento, e o jogo todo foi assim, mesmo o Cruzeiro jogando muito mal, você não falava assim, vai perder o jogo. Não tinha essa noção. Quando você busca um Charles, que sequer era cotado no início, ele é colocado, entrou bem, mas assim,
Ou seja, um cara que surgiu agora que não estava no plano de voo, que não era a grande opção que existia na história até alguns dias atrás, e ele aparece como a solução, é preocupante. Aí você fica preocupado quando você fala, os outros então foram rebaixados e perderam. Ele estava treinando bem, mas aí você questiona, e o resto da turma que estava lá? Gente, mas quem vai jogar com a Arrascaeta? Quem? Não, o Cruzeiro não tem esse jogador. O Cruzeiro não tem jogador. Aliás, vou dizer vou até perguntar aqui, né? Os nossos repórteres, para Gisele, o Ramalho e o Lu, podem até correr atrás disso. Cadê o Gabriel Xavier? É uma pergunta. Muita gente acha que ele ainda não está maduro para isso, que não mas se seja não o está cara, maduro, vai contratar, pagar salário, vai deixar treinando. Conversei com gente que acompanha, que ele não seria esse cara. Nos treinamentos quem vê nos treinamentos, não é minha opinião, não. Que eu concordo com você, eu acho que tem que jogar o cara e ver qual é. Às vezes o cara num jogo explode. Mas quem acompanha falou, olha, acho que não é a solução. É porque é o seguinte, dentro de um planejamento, você precisa usar o time titular e, evidentemente, ter um banco qualificado. Então, eu acho que é um negócio complicado, porra, você pagar o cara ficar só treinando. Isso vale para o Neilton, isso vale para o Seymour, né? Não, mas que claro, entra. Seymour. Tudo bem, mas estou dizendo, quando estava 100%, também não estava jogando nada. Entendeu? Então, aí que jogou, machucou. Pois é, então aí que tá, você contrata. E aí você não tem critério para contratar. Daí você traz, vai deixar treinando e pagando salário e a despesa aumentando e o cara não está rendendo. E aí mostra que aquele que estava encostado foi a melhor opção, porque ele entrou bem. Isso é uma coisa, Brasil, mas a experiência, que é uma coisa, que essa readaptação é uma coisa hoje que todas as empresas, dentro e fora do futebol, estão fazendo, não é? Goste você ou não. Então, não adianta você insistir com... Você contrata, deixa treinando e vai pagando. Tem que jogar. Então é o seguinte, o Gabriel Xavier... não, esse não é o cara. Mas e se o cara entrar e, de repente, der certo ao lado do Arrascaeta? Tem que botar para jogar. E às vezes só o treino não resolve. E outra coisa. Eu falei isso também que você disse hoje, eu falei isso na Band News. É preocupante quando você vê o Charles entrando e arrumando o time. É preocupante. É muito preocupante. Então, alguns dias ele tem que ser revisto isso aí. E outra coisa, o Marquinhos não é a primeira vez que o Marquinhos é o melhor em campo. Não é a primeira vez. Não, ele já e isso também é preocupante. Mais regular. É preocupante, não estou dizendo, não é menosprezando também o trabalho do Marquinhos, porque eu sou fã do Marquinhos, vocês sabem disso. Claro que não. Acho que ele tem que ser titular desse time pela função tática que ele faz, ele executa exatamente o que é pedido para ele. Mas o Cruzeiro precisa ter peças para encarar esse posto de referência, o Cruzeiro, infelizmente, hoje não tem. E o Arrascaeta não está conseguindo. Olha, para o técnico Marcelo Oliveira, o jogo contra o Mineiro foi o pior jogo do Cruzeiro no ano. Não é? Mas e os jogadores? Será que eles concordam com a opinião do treinador? Eu peço a você de casa atenção no que disseram os jogadores. Veja aí. Mas treinador é assim mesmo, né? A gente tem que sempre melhorar. Se ele falar que a gente tá bom, que não precisa melhorar em nada, o jogador se acomoda, né? O importante é que a equipe lutou, os jogadores foram bastante objetivos no que era preciso fazer. Mesmo não sendo um jogo bonito, da forma que o Cruzeiro sabe jogar, o importante nesse momento era os 3 pontos. A opinião do treinador, acho que a gente sabe, tem que respeitar. A gente deixamos muito a desejar. Mas acho que nesse momento a gente tem que pensar que foi uma vitória importante, que a gente precisava. Acho que nos outros jogos fizemos bons jogos e não conseguimos resultado. E ficou uma cobrança muito grande. E hoje acho que conseguimos trazer a vitória, que foi muito, muito importante para o Cruzeiro. Sim, são coisas distintas, né? Duas falas meio diferentes. São coisas distintas, porque o Fábio disse ali, mas o treinador, se ele disser que tá bom, a gente não tem, de repente a gente acomoda. Não. O Marcelo tem uma coisa que ele não faz, é falar na coletiva o que não aconteceu no jogo. Normalmente ele assume quando o time está bem, ele fala, o time jogou bem, cumpriu as funções. Quando é ruim como ontem, ele diz, foi a pior atuação do time. E foi mesmo. Então, uma coisa é vencer, e aí o Damião tem razão. A outra coisa é, jogamos bem? Não jogou. Dimara, sobre as declarações dos jogadores em cima do que disse o técnico Marcelo Oliveira. O Fábio, com todo o respeito que a gente tem ao Fábio, se ele pegar qualquer coletivo do Marcelo, desde nesses anos todos que o Marcelo comanda o Cruzeiro, ele é extremamente o que aconteceu no jogo. Aliás, talvez seja esse o maior elogio, porque o primeiro passo para você acertar é você assumir o que você errou. E acho que o Marcelo tem acertado exatamente porque ele sabe perfeitamente onde é que está errando. E no caso do Damião, como ele está se mostrando consciente, né? Ele foi consciente no jogo, foi consciente na chegada, porque ele deixou muito claro, falou, olha, são situações, é a liderança do grupo, né? A primeira vitória, são os gols marcados, mas a gente tem plena noção de que a gente não fez nada. E ele já tinha essa consciência em campo. E em campo ele tendo essa consciência, Everton, se os jogadores, se ele conseguir
começar a passar isso para o grupo, talvez a mudança possa acontecer por aí. Ele é um cara que está chegando agora, mas ele pode estar chegando no seu espaço. Porque não se iluda, não. O que ele falou quando ele saiu lá de campo para o intervalo, ele falou no vestiário. O que ele falou aqui agora, ele falou para os jogadores. Então, esse tipo de jogador é muito importante, porque é um jogador consciente, com visão de jogo, que muitas vezes tem jogador que tá ali, vai para lá, vem para cá, mas não tem essa visão que ele está mostrando. Então, já é um ponto muito importante que o Leandro Damião, além da força e da vontade que ele tem mostrado, mas ele está se mostrando um jogador extremamente consciente do que é o futebol do Cruzeiro. E mais, ele já sabe como o Cruzeiro joga. Isso é mais importante ainda, porque a cobrança dele foi exatamente em cima das características do Cruzeiro. Então, essa consciência dele já faz com que a gente tenha ainda mais otimismo para a chegada dele. Eu entendo o torcedor que é mais radical nas críticas ao Cruzeiro e muita gente dizendo, poxa, eu estou com medo, porque o futebol está abaixo da crítica. Está mesmo. Tá. Eu escrevi ontem no Twitter, Brasil, que o Cruzeiro ontem não marcou. O Cruzeiro foi como a minha namorada da quinta série, que eu não lembro o nome dela, porque ela não me marcou. O Cruzeiro não marcou, cara. Teve uma bola que no primeiro tempo, por volta de 20 e poucos minutos a 30, a bola espirrou na intermediária do Cruzeiro. Tinha 72 jogadores do Cruzeiro do lado do William Farias. Ele deu um bico pro alto, rapaz. Não. A bola foi quase na lateral. Quer dizer, o Cruzeiro jogando longe demais um jogador do outro. Totalmente descompactado. Parecia um junta-junta. Só passe longo, uns lançamentos equivocados. Favorece a marcação. Mas né? um time vibrante, mas confundindo velocidade com pressa. Querendo matar o jogo logo, entrando na correria dos caras. O Mineiro só corre. O Cruzeiro tinha que ter feito ontem com o Mineiros o que o Atlético fez contra o Santa Fé. Não vamos na correria dos caras, vamos botar a bola no chão, porque na habilidade dá para chegar. A esperança de dias melhores é a fala do Marcelo. O Marcelo é super competente, tem tudo para acertar isso aí, deve estar pensando em outras soluções. E o Arrascaeta, Brasil? Primeiro tempo eu gostei dele, ele fez algumas coisas, participou, mas ele dessa vez não teve o Alisson, sumiu para a esquerda, sendo que vinha de um jogo que tinha dado certo. Os dois com a proximidade, o Alisson não se encontrou, não tem um suporte de um Mena por ali. É claro que às vezes, muita gente brinca, ele é um ponto esquerdo. Mas ele encontrando aquele setor com essa proximidade com o Arrascaeta, deu certo. E ali com o Mena tá um horror. Agora, a questão é o seguinte, o que assusta é o Fábio virar, não, o treinador cobra. Peraí, Fábio, o certo seria você ter falado o exemplo do Damião e falado o seguinte, jogamos muito mal, o treinador tem que cobrar, porque trouxemos 3 pontos importantíssimos, somos líderes, podemos mudar esse quadro, mas o time não jogou bem. Muito bem, Júnior Brasil de Mara Oliveira, amigo de casa, preste atenção, você que é telespectador dos Donos da Bola e se preocupa com a segurança da sua família, né? Eu vou dar um recado para você, a gente está se aproximando aí de um feriado prolongado. Então, meu amigo, você precisa proteger o seu carro ou sua moto até 300 cilindradas, valorizar e preservar o seu bem. Somente a Socicar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Você vai pegar seu telefone e ligar agora 3353-4540 e adquirir a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 300 cilindradas. E olha só, os benefícios são a partir de R$ 3,00 por dia, é isso mesmo. Você garante a proteção total do seu carro ou da sua moto contra furto, roubo, colisão, perda total, qualquer fenômeno da natureza também. Vocês estão vendo aí em São Paulo, hein? Como é que tá? O negócio está feio lá. E semana que vem é chuva direto aqui. Além da assistência 24 horas em todo o Brasil, que você também tem em caso de pneu furado, pane elétrica, chaveiro, reboque e muito mais. Você precisa pegar o telefone e ligar agora para 3353-4540. 31 é o código de barras, é o código de área, código de barras, papai querido. Então é o seguinte, no Brasil inteiro, quem assiste pelo YouTube também pode fazer a proteção através da Socicar. E hoje eu tenho um descontão para você, um checão de R$50, R$50, tá aqui, ó. Esse cheque aqui é um desconto que você terá caso faça a proteção do seu carro ou da sua moto. E aí você garante proteção, tranquilidade e satisfação. Somente a Socicar pode te oferecer isso. Ligue agora 3353-4540, 31 é o código de área, 3353-4540 e traga para você tranquilidade, segurança, porque elas andam lado a lado. A Socicar é parceira 24 horas, amigo, em todo o Brasil, é parceira
24 horas, 31 3353 4540. O pessoal pergunta no Twitter, no Facebook, no Instagram, todo mundo quer saber o telefone. Eu vou repetir, 3353 4540. Ligue agora, ligue já. Gente, vamos direto? Então vamos direto então. O negócio é o seguinte, depois de uma longa viagem de volta da Colômbia, o Galo desembarcou pela manhã lá no aeroporto de Confins. O Mr. Band também acordou cedo e foi recepcionar os jogadores que conseguiram uma grande vitória. Veja aí. Grande Everton, olá amigos ligados nos Donos da Bola. Hoje madrugamos aqui no aeroporto de Confins, fizemos o desembarque do Atlético, os jogadores aliviados depois da primeira vitória na Libertadores. Vitória importante contra o Santa Fé, equipe que não perdia para adversários estrangeiros há 35 anos. Também foi a primeira vez que um time brasileiro conseguiu vencer o Santa Fé lá na Colômbia. Uma vitória que recoloca o Atlético na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Foram os 3 primeiros pontos, Santa Fé tem 6, Colo-Colo tem 6, o Atlas também tem 3, então o grupo 1 da Libertadores agora está todo embolado. Vamos acompanhar o que os jogadores falaram desta importante vitória na Colômbia. A gente sabe que ainda falta 3 batalhas para a gente passar de fase, então acho que essa vitória foi essencial para que a gente readquirisse o caminho da vitória, o caminho da confiança e novamente a certeza que o nosso torcedor não nos abandonou e vai estar lotando o estádio daqui para frente. A vitória que a gente precisava para poder retomar nosso rumo na Libertadores. Pero sabemos que tenemos que revalidarlo aquí en casa cuando juguemos contra ellos de nuevo. Así que creo que fue un primer paso que era el más difícil, pero creo que ahora tenemos que seguir marcando que estamos bien. Conseguimos achar um gol ali com o Lucas Prato, muito bem. Foi um jogo importante, onde nos colocou de vez na competição. Agora é descansar o máximo, que temos Mineiro domingo. Agora, Everton, as atenções voltam para o Campeonato Mineiro. Domingo, o Atlético, terceiro colocado, enfrenta o Tombense, que está em 4º lugar. Um confronto direto. O jogo será realizado no estádio Ipatingão. O técnico Levir Coupe ainda não definiu se vai com um time misto, com os titulares ou somente com jogadores reservas. Vamos acompanhar o que os jogadores falaram desse jogo de domingo contra o Tombense. Agora temos que já pensar na Tombense, porque é um jogo que vai nos dar tranquilidade no Campeonato Mineiro e temos que conseguir a vitória. Agora pensar no Mineiro, descansar bastante, que está muito cansado dessa viagem. Dá para jogar domingo, Gêmeos? Dá, descansar e jogar domingo tranquilo. Joga domingo? Depende do professor. Tá bem, vai jogar? Se precisar, eu tô bem. O Gemerson tem 86 dentes na boca, impressionante. Bonito. É lindo. E joga, né? Ô, Gemerson, você é um monstro. Joga muito, tá jogando muito. Vocês repararam que ele corre jogando o corpo para trás? É estranho? É estilo, pra ele não sei que é estilo. É que ele é tão veloz que o corpo não acompanha as pernas. Aliás, a parte de cima, o tronco, né? Não acompanha as pernas. Um paparégua. Tá jogando muito. Deixa eu dizer aqui para vocês. O Lucas Prato foi cirúrgico no que ele disse ali. Não adianta nada ter vencido lá e perder aqui. Claro. Então, mais do que ter a obrigação de vencer lá, é lotar o Mineirão aqui e vencer aqui também. Depende dessa definição aí também do Mineirão pelos valores. O Atlético está negociando uma condição melhor. Mas o Colo-Colo já está certo no Mineirão, que é o primeiro jogo, né? Mas o Atlético está buscando uma sequência aí. Não é o Santa Fé também não. Todos os jogos do Atlético agora em diante, seja o Colo-Colo, seja o Santa Fé, todos são decisivos. Não foi só esse que E acho que tinha que ser o Mineirão, mas que encontra uma condição. Isso aí é engraçado. O Atlético acertando no Mineirão gera um efeito dominó, porque é um efeito cascata a mais para o Cruzeiro. O Atlético sim tem condição nesse momento de pegar e apertar e falar: minha condição é essa, senão eu não vou. Porque também a gente tem que pensar que não é multa que ele paga a BWA, mas ele paga um valor de casa cheia e mais um percentual para ir que dá com sobra pelo que arrecada no Mineirão. Que dá com sobra. Então o Atlético tem no momento a condição de virar e falar para o Mineirão: Mineirão, tá aqui, minha condição é essa para eu ir para aí e efetivar esse jogo. Mas será? E aí a gente fala pensando naquilo, que dentro dessa zona de acomodação que vive lá a galera do Mineirão, eles estão dispostos a isso? Porque eu ia te perguntar isso agora. Grana, ou não tendo grana, Everton, no final do mês o governo vai lá e banca. Então vai dar muito trabalho, é demais, aí tem que contratar segurança, não sei o que, a gente ganha, mas tá parado, ganha menos. Infelizmente, essa é uma verdade e que prejudicou muito a Cruzeiro e Atlético. E se o pessoal da Minas Arena estiver assistindo, e normalmente eles assistem... Sim, grande abraço para a turma. O espaço está aberto aqui, se existir um interesse da Minas Arena em se manifestar contra o que o Júnior Brasil está dizendo, e eu acho que o Júnior tem razão,
Né? Então, Não, já que nós aqui estamos dizendo aqui, vezes, todos nós. porque realmente é um negócio fantástico, né? Se você não fizer absolutamente nada, o governo banca. Então, para que você vai fazer? Então, a gente fica esperando sempre naquela expectativa de que haja um movimento maior, um envolvimento maior. Vamos pegar, vamos corrigir. Ó, se a fila está agarrando no Mineirão, não interessa. Vamos contratar mais funcionários para tratar bem o cliente, para que aumente o número de sócios torcedor. Ontem eu estava com amigos, Everton, e eles falando, inclusive galera até do Cruzeiro Sempre, meu amigo Vanderlei Miranda, e todo mundo falando o seguinte: olha, é difícil, cada vez menos, a gente não tem estímulo para ir no Mineirão. Ele me contou um caso que eu achei interessante. Um dia foi lá assistir o jogo do Cruzeiro, parou a BH3, não, amigo, você pode parar aqui. Beleza, ele parou, posso. Aí ele foi tomar um Guaraná lá fora, aí na hora que tá voltando, passando por ali, ele foi pegar algo no carro, ó, tô indo te multar. Mas como assim? Vocês que liberaram para parar o carro aqui, agora eu vou ser multado? Ou seja, não há estímulo. Aí teve que sair, levar o carro a 2 quilômetros, porque já não tinha mais vaga, já estava lotado. Ou seja, precisamos entender que o torcedor hoje é cliente. E não está sendo respeitado, lamentavelmente. Pessoal, deixa eu falar. Antes eu ia falar da Anagales, agora eu queria só perguntar uma coisa para você, Edmar, antes. Você acha que o Atlético, então, vai com mistão? Então, o Levi... Ou com reservão? O Levi perguntaram até para o próprio Luan, que deixou o campo sentindo, né? E ele falou que está bem, que está tranquilo e que quer ir para o jogo. Você quer que eu seja muito sincero? Eu acho que o Atlético, o Cruzeiro, agora tem que jogar com todo mundo. Não tem essa. Para que vai poupar para quê? Um jogo é dia 8, o outro é dia 9. Se você tiver realmente alguém estourando, o Atlético já teve problemas físicos, médicos, então você realmente tem que ter um olhar para esses caras. O jogador é importante isso, também, né? O jogador entrar no processo, falar o que pensa. E ele ter essa noção. Agora, fora isso, o que os dois times precisam é entrosamento. O que mais esses treinadores reclamam? Não é a falta de jogo, não é a necessidade deles saberem quem é que pode entrar, né? De estar vendo as possibilidades que eles têm por ali. Então, todo mundo tem que jogar com tudo. A viagem do Atlético foi muito desgastante. E lembrando que o Atlético ainda tem que ir para Ipatinga, é voo fretado e tudo, mas deu para ver o cansaço que eles chegaram. Não foi brincadeira a viagem. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Acho que o do Atlético passa muito mais nesse sentido. Quantas horas, gente? É diferente, né? Quase 12 horas. Eles saíram de lá 6h30 ontem na janta. Você vê o tempo, porque passa pelo Panamá, tem uma parada lá, depois pega... Compra as muamba lá e tal. Não sei se dá pra comprar muamba, mas... E o jogo um é terceiro, outro é quarto. Então, claro. É complicado. Você tem que pensar muito nisso, porque, querendo ou não, a liderança é um alvo. Porque o Cruzeiro, o Atlético, sempre que tiveram vantagem, acabam... às vezes até conquistando o título por conta de uma vantagem. Semifinal, Não, e principalmente o seguinte, quem está em primeiro tem vantagem, joga para Brasil, mas vou te dizer, cara, eu sincero, honestamente, eu acho que isso não é foco nenhum para Atlético e Cruzeiro no momento. Você acha que mesmo tendo jogos importantes, você sabe disso. sendo só no início do mês de abril. O Cruzeiro vai com o time titular contra o América. Para muitos é um clássico, para mim, clássico é Atlético e Cruzeiro. É um jogo histórico e tal, tem uma história por trás dele e tal. Mas para mim, clássico é Atlético e Cruzeiro. Se não você interpretar que América, Atlético, América e Cruzeiro é clássico, então sua concepção de clássico tem que mudar. Porque não é, né? Historicamente, os dois grandes adversários podem ter sido um dia, mudou. né? Então, mas o Cruzeiro parece que vai com o time titular. Vai. Né? Então, vai jogar contra o América com o time titular e tal. E o América venceu o Atlético, está levando muito conjunto para Claro, e o Givanildo quer ganhar o título, cara. O Givanildo quer ganhar o título. O América tem esse poder. Eu concordo com o Everton quando ele diz que eu não vejo em Cruzeiro e Atlético, você fala assim, mas perde para ver o que acontece. Eu não vejo em Cruzeiro e Atlético uma disposição enorme por esse título do Mineiro. Eu não acho que é isso. Eu acho que a preocupação deles é a Libertadores. A preocupação deles é, vamos dar ritmo nesse Mineiro, vamos ver. Aliás, se você tiver, e no caso do Cruzeiro, tendo a América pela frente, você tem um time com mais disposição, que também te testa muito mais, por isso você tem que ir com o titular. Acho que você vai ser mais testado. Mas fora isso, eu não vejo assim, nada de foco em Campeonato Nós já Mineiro discutimos aqui por algumas vezes, uma centena de vezes, sobre formato de Campeonato Mineiro. Então, gente, eu acho que o Castelar precisava, eu sei que é difícil, depende muito da televisão e ela que manda mesmo, né? Precisava rever, de repente, o formato do Campeonato Mineiro,
E você não acha que porque uma Copa Sul-Americana... Não, mas eu estou dizendo o seguinte... Eu tô querendo tirar Cruzeiro pela CBF. Não, eu sei, mas estou dizendo o seguinte, uma Copa Sul-Minas, a Copa do Nordeste, o Rio-São Paulo, a Copa Sul-Minas, seria fantástico porque você teria adversários mais duros, mais difíceis, e você teria uma base melhor para o restante da temporada. Ponto. Aí você diz, poxa, mas se você tira Atlético e Cruzeiro do campeonato estadual, e o próprio América, que entraria também na Sul-Minas, o que restaria aos times do interior? Chaveamento, regionalização, e o campeão de cada região faziam, sei lá, um quadrangular, enfim. E o campeão entraria também na Copa Sul-Minas. E aí teria atividade por mais tempo. E você, o seu futebol lá, o Guarani, é muito atuante, é muito forte, é uma presença, você não fala de Divinópolis sem o Guarani, mas quantas localidades que nós temos que perderam o futebol? A gente teve Montes Claros, Três Corações, Pouso Alegre, a região sul de Minas. O sul de Minas, Pouso Alegre chegou a fazer semifinal de Campeonato Mineiro. A gente já teve mais times além da Caldense. Então, tantos lugares aí. Isso aí, gente, isso aí vai ao encontro do que a gente diz aqui, de que quem comanda, em geral, quer sempre o caminho mais fácil. Para que trabalhar? Vamos pelo caminho mais fácil. Eu acho que é para quem pensar. Infelizmente. É um negócio cabuloso, cavernoso. Agora eu vou falar da Anagales. Olha, você está cansado de ser mal atendido, pagar caro nos medicamentos, só que agora seus problemas acabaram. Você vai correr para a Anagales, mas vai correndo mesmo. Se tiver algum problema, chega lá, a turma te medica lá. Mentira que não medica não, quem medica é médico. 3272-1166, nós temos os melhores preços e o melhor atendimento de Belo Horizonte. São mais de 11 lojas prontas para o atendimento. Ali a matriz fica na Caetés 320, no centro de Belo Horizonte, e eu queria que você desse uma olhada nesses medicamentos aqui, eu vou mostrar. Eu venho mostrando todos os dias, mas é importante mostrar todos os dias para que você saiba a importância. Aliás, eu parei para abastecer ontem ali na Rua Haiti, tem um posto ali, e os frentistas pediram sildenafila. 4 comprimidos por R$ 3,99, não é? É um negócio espetacular. Então, vou levar um fardo para a turma aí hoje. Olha esse omeprazol aqui, ó. Seu estômago tá formigando, R$ 8,90, 56 comprimidos. Dizem que é um santo remédio, né? E o Biolong, esse Biolong aqui, tinha que mudar o nome para Belezol, porque você toma e fica beleza. Olha aqui, ó, compra 2 e ganha 1. 3272-1166, ligue para o Teleanagales ou vá até uma das unidades. A Anagales faz muito mais por você, cuidado natural pela vida. Olha, será que o Marcos Rocha... Aliás, não, vamos para o break primeiro. Desculpa, gente, você falou e eu te esqueci. Eu vou para um rápido intervalo, vou tomar o meu comprimidinho aí de sildenafila. Volto em 2 minutos. Na volta, vamos falar do Marcos Rocha. O Brasil acha que ele vai embora no meio do ano. Daqui a pouco a gente volta para falar disso. Até já.